Correção dos exercícios de fixação sobre ângulos. Sou a professora Sayonara Moreira. Essa é uma aula de letramento matemático do 6º ano. A primeira questão diz assim: classifique os ângulos abaixo como agudo, reto, obtuso e raso, meia volta. Bom, na ilustração da letra A, eu tenho um ângulo de 137 graus. Então, acima de 90 graus, a gente tem um ângulo obtuso, né? Então, obtuso. 180 graus é um ângulo raso. Inferior a 90 graus, nós temos um ângulo agudo. Igual a 90 graus, nós temos um ângulo reto. Certo? Então, vamos para a questão 2. Identifique os ângulos, vértices e lados na figura abaixo. Bom, eu vou começar por esse ângulo aqui, ó, tá? Eu tenho um ângulo de 30 graus. Então, eu vou indicar ele assim, ó. A', B, aí eu coloco aqui, ó, um chapéuzinho em cima do B. Por quê, professora? Porque esse B é o meu vértice, tá? Inclusive, se eu quiser já colocar aqui, ó, B é um dos vértices. E aqui não terminou, não. Então, é A', B com chapéuzinho, A. Então, esse é o primeiro ângulo. E esse ângulo aqui formado, né, ele tem 30 graus, tá certo? Bom, o outro ângulo que eu tenho aqui, ó, é formado por esse lado, tá? E por esse lado aqui. Esse é o ângulo de 45 graus. Como é que eu vou indicar ele? Aqui, ó, B', C com chapéuzinho, porque o C é o vértice. Eu já vou botar até aqui o C como vértice, tá? E o B, ok? Então, esse ângulo formado aqui, ó, por esses pontos, ele mede 45 graus, tá certo? Bom, eu vou colocar aqui do lado o outro. O outro é um pouquinho maior, formado por esses lados aqui, ó. O C', o D. Então, C', D com chapéuzinho e C, tá? E quem nesse caso é o vértice? É o D, né? Então, os vértices são esses pontos aqui, ó, que une esses dois lados do ângulo. E esse daqui, ele mede 60 graus, tá? Então, essas são as medidas dos ângulos, identificação e medidas. Os vértices estão aqui, falta apenas agora a gente encaixar os lados. Então, no caso aqui, eu tenho para o ângulo de 30 graus o lado B, que é o vértice, A', né? Então, isso é uma semirreta. E eu tenho também, ainda para esse mesmo ângulo, o B, A, outra semirreta, tá? Para os 45 graus, eu vou ter o C, né? C, B', tá? E aqui saiu apagadinho, deixa eu consertar aqui esse C, tá, gente? Peraí, pronto. Vou colocar aqui. Então, ó, C, B', C, B, tá? Semirreta em cima de cada um deles, ok? E o outro lado seria formado pelo D, C', vou botar aqui, ó, uma semirreta, e o D com C, outra semirreta. Então, esses são os lados para cada um desses ângulos, tá certo? Bom, então passando para o próximo, questão 3. Analise as imagens abaixo e responda às perguntas. Bom, dá para ver que aqui a gente tem, né, 4 imagens de relógio com horas diferentes. Bom, qual é a primeira pergunta? O menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio às 3 horas e 20 minutos é um ângulo agudo,
reto, obtuso ou raso? Meia volta. Então, ele quer saber o seguinte, no relógio 1, né, o relógio está marcando 3h20, esse ângulo formado entre o ponteiro dos minutos e das horas aparenta ser um ângulo de que natureza? Agudo, reto, raso, obtuso? Bom, ele está bem pequenininho, né? Então, isso aqui está parecido com um ângulo inferior a 90 graus, um ângulo agudo, tá? Já no segundo relógio, né, o relógio que está marcando aí 9 horas. Então, 9 horas, esses dois ponteiros aparentam estar marcando aí entre si um ângulo que tem 90 graus, um ângulo reto, tá? Na letra C, em relação ao relógio 3, que é esse relógio aqui embaixo, tá? Embaixo do 2. Ele tá marcando aí 12h25, né? Então, nesse caso, ele aparenta ser um ângulo obtuso, um ângulo superior a 90 graus. E já o outro relógio, o de 4 horas, ele está marcando 1h35. Então, nessa situação, os dois ponteiros estão opostos. Então, aqui eu tenho a imagem de um ângulo raso, um ângulo de meia volta. Tá certo? Então, tá aí a questão de número 3. Bom, e para finalizar, uma questão bem facinha, né? Observe a figura abaixo e responda que instrumento é esse e para que ele serve. Então, os dois instrumentos aqui são transferidores, né? Então, ó, transferidores. E para que eles servem, gente? E servem para medir o quê? Os ângulos, né? Servem para medir ângulos, ok? Então, tá aí. Bem facinha a questão, né, de revisão. A gente vai ficando por aqui. Na próxima aula, a gente já deve estar vendo conteúdo novo, se Deus quiser. Então, bye, bye, gente. Até a próxima.